Já está gravando. Continuando, então, nosso item 4, ficou alguns itens para encerrar. Um deles é com relação à legislação básica dos recursos hídricos, né, no Brasil. Eu mostrei só o início, aí, só o front da lei, que ela é 9.433 de 1997, e eu sugiro que vocês procurem depois no site aí do Ministério do Meio Ambiente, e leiam todo o conteúdo dela. Vocês vão ver que tem vários itens das leis. A lei, na verdade, ela vai determinando sobre como interpretar, como calcular, como pontuar essa questão do valor ambiental, da questão dos recursos hídricos. Então, ali é só um fonte para indicar qual numeração, tá? A lei são várias páginas. Com base nessa questão do histórico da legislação hídrica no Brasil, o Brasil, há muito tempo, se fala em recursos hídricos, mas sempre voltado para valores diferentes. Ele vem produzindo, lá desde o início do século passado, legislação e políticas que buscam paulatinamente consolidar uma forma de valorização dos recursos hídricos. Mas essa valorização é mais pelo valor do uso do que da preocupação ambiental. A crise econômica no final do século XIX, início do século XX, né, centrado na troca do modelo econômico, que a gente houve uma mudança, né, o Brasil deixou de ser agropecuário, agrário, por assim dizer, para ser industrial, foi uma expansão muito grande, exigiu também um maior consumo de energia elétrica. Então, com isso, o Brasil, por ser um país de natureza fundamentalmente hídrica, começou a ter um decreto, em julho de 1934, que aprovou o Código das Águas brasileiro, né? Eu daria o nome de Código Brasileiro de Águas, né? Isso não ficaria estranho, mas é assim que é o nome, Código de Águas brasileiro. E mesmo voltando para uma priorização, né, da energia elétrica, que era o foco na época, esse código de 34, como ficou conhecido, inicia, né, um trabalho de mudança do conceito relativo ao uso da propriedade da água. Já começa a se falar em legislação. E nessas mudanças econômicas e sociais que foram acontecendo, isso foi se ajustando, né, foi abrindo mais espaço para uma política nacional de gestão de águas, que ainda não é perfeita, mas que foi começando a criar conceitos mais evidentes. Com esse olhar voltado, né, para a história das águas no Brasil, basicamente voltado para a área da indústria, a parte elétrica, a gente pode considerar que o Código Brasileiro de Águas, né, ele foi criado com a finalidade de estabelecer um regime jurídico das águas, determinar como seriam utilizadas essas fontes hidrelétricas, onde seriam feitos e qual a necessidade, qual a liberdade que teria a negociação do governo e tudo mais. E foi criando limitações administrativas, né, do interesse público, para que não houvesse também um uso desenfreado e também não houvesse um dano muito grande à questão ambiental. Isso foi criando uma necessidade de melhoria. De novo, foi voltado com a intenção puramente industrial, mas querendo ou não, já foi um marco inicial da preocupação com relação à legislação. Fazendo uma arejada sobre esse conceito aí, ele possibilitou a construção de novos paradigmas, para ficar mais claro a importância das definições do uso de propriedade, novos conceitos, né, que foram inseridos no Código de 34. Somente quando a gente verifica na legislação anterior, que não tinha nada sobre isso, né, que o Supremo Tribunal Federal, um acordo lá de 16, até citou isso, né, no agravo da petição. Reconheceu que é propriedade particular sobre as nascentes de águas. Quer dizer, se você tem um terreno onde tem uma nascente de água, é uma situação muito conflitante às vezes, porque se você quiser vender água mineral, por exemplo, que tem na sua terra, você tem que fazer um registro no antigo da NPM, que é o atual ANM, como um bem mineral. Mas, se existir uma nascente na sua terra, você usa, por exemplo, para irrigação, gado, ou é uma nascente natural, que você não vai comercializar a água, vai apenas usar a nascente, a água vai fluir naturalmente, atravessar suas terras, aí não precisa. Aí você é dono da nascente. Então, é uma situação que ela gera até um certo conflito. Em outros países, como os Estados Unidos, o dono da terra é dono do subsolo. Então, se você achar petróleo na sua terra, você ficou rico porque achou petróleo na sua terra. Aqui no Brasil não é assim. Eu conheço uma fazenda que pode ter um bem mineral. Eu vou lá e registro o pedido de mineração. Para explorar, eu tenho que pedir, fazer um acordo com o dono da terra. Mas se ele não concordar, ele também não pode explorar, porque quem tem o direito de exploração desse bem mineral sou eu, que fiz o pedido. Eu acho isso muito conflitante, mas é assim que funciona no Brasil.
Permanecendo, então, fiel a esse princípio de valorização e valorização e valoração da água, né? Porque são duas coisas. Valorização é dar valor econômico, valoração é dar importância. São situações qualitativas e quantitativas diferentes. Encontra-se, então, nesse código os primeiros dispositivos legais que vêm possibilitar, né, que a gente trabalhe com instrumentos de gestão. Cobrança pelo uso da água, por exemplo, nos quais se destaca do aproveitamento das águas. O uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, conforme as leis e regulamentos da circunscrição administrativa que pertence. Da derivação das águas. As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações de agricultura, da indústria, da higiene, sem a existência de concessão administrativa. Olha só, gente, se a pessoa tem uma fazenda e o gado está acostumado a beber água sem ela fazer nenhum tipo de modificação, sem ela alterar o percurso da água, tudo bem. Mas se a pessoa vai começar a reter água, vai começar a represar, se ela vai mudar o curso natural das águas, só pode fazer isso com autorização administrativa. E o aproveitamento industrial das quedas de água, que nesse caso é para geração de força, vai saber, não é o uso da água como insumo, mas para gerar energia elétrica, também tem que ter autorização. Eu não posso... antigamente, os moinhos de luz, né, moinhos elétricos ou moinhos que geravam nas fazendas, eles não alteravam o fluxo da água significativamente, simplesmente aproveitavam a queda já existente. O que quer dizer aqui diz respeito a represamento. Eu tenho o fluxo de um rio e tenho o represamento, né? Então, eu tenho que fazer uma autorização para isso. Na fiscalização, no desempenho das atribuições que são lhe conferidas, o Serviço de Água do Departamento Nacional de Produção Mineral, né, com aprovação prévia do Ministro da Agricultura, regulamentará, fiscalizará o serviço de produção, transmissão, transformação e distribuição de energia hidrelétrica. Então, reparem bem que, de novo, cai no foco da hidrelétrica. O uso da água como fonte de energia elétrica. Esse dispositivo evoluiu para uma delegação, né, dos estados, quer dizer, cada estado passou a analisar a sua reação própria, a sua situação própria, e a aplicação do Código de Águas. Essa evolução, né, esses problemas socioeconômicos do país começaram a ser analisados regionalmente. É só pensar que uma represa de água no Amazonas não é a mesma coisa que no Mato Grosso, que não é a mesma coisa que em Minas, mesma coisa que na Bahia. Você tem impactos ambientais diferentes. Quer dizer, dando o passo seguinte, começou a relacionar as situações diplomáticas mais legais decorrentes do Código de Águas. Começou a derivar, né, começou a surgir uma análise mais detalhada, mais profunda, e nesse caso começou a ser analisado, por exemplo, o Código de Águas Minerais, que classificou e disciplinou o uso das águas minerais, águas aquelas que são geradas naturalmente. Constituição Federal de 88, que permitiu aos estados e à União criar seus sistemas de gestão, de forma que cada estado, né, pudesse analisar a sua real situação. A escassez de água, por exemplo, que você tem no Nordeste é uma coisa, no Norte de Minas é outra, né? Se você pegar em São Paulo é outra, pegar no Mato Grosso é outra, no Norte é outra. Então, cada estado passou a ter essa vigência. A Política Nacional de Águas criou uma lei, né, baseada nessa de 97, como eu mostrei lá no início. As legislações estaduais de gestão de água, que também permitem que elas tenham uma interpretação um pouco mais severa, às vezes, do que a federação, sempre vai ser validada a lei mais severa. Se ela for municipal, se ela for estadual, a mais severa. E criação da ANA, Agência Nacional de Águas, para poder dirimir, né, conflitos e legislação sobre isso. Esses são os princípios básicos da legislação de recursos hídricos estadual e federal. Em 91, em dezembro de 91, antes de 97, o Estado de São Paulo criou uma política estadual de recursos hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos por meio da Lei Estadual 7.663. Os princípios básicos desse sistema estão amparados em quê? Na descentralização da decisão de uso das águas, na integração do uso de acordo com a participação da sociedade, na participação da sociedade como um todo, ou seja, como direito de cidadania. A unidade gestora é a bacia hidrográfica, quer dizer, você tem a bacia do São Francisco, a bacia do Tietê, os rios que formam as bacias, tem a bacia do Paraíba do Sul, todas esses passaram a ter reconhecido como unidade integrada. E o reconhecimento do valor econômico da água, ou seja, do valor da água em si, que a água, antigamente, como acontece, acho que até hoje ainda em Ouro Preto, a água é liberada, não é cobrada. E são poucas as cidades do Brasil que a água é liberada, o resto todo passa por um processo de tratamento, ela é cobrada. Então passaram a entender que a água tinha que ser paga. Isso aí foi para São Paulo.
Por que estão destacados? Primeiro que São Paulo foi o primeiro estado a entrar num processo de evolução industrial. E também essa lei, esses critérios de São Paulo passaram a ser utilizados como referência para muitos outros estados brasileiros. Em janeiro de 97, a União estabeleceu uma política, quer dizer, no caso já a federal, né, usando como referência essa própria legislação de São Paulo, e começou a permitir uma melhor definição. Foi quando surgiu a lei de 97, que aí é uma lei federal. Ela tomou como base tudo que já tinha vindo sendo proposto, né, e criou o conceito de que a água é um bem de domínio público e dotado de valor econômico. Pronto. Então não se trataria a água mais como algo que está à disposição, você usa do jeito que quiser, usa quem quiser. Passaria a ter um critério. A finalidade da lei, nesse caso, não era nem a questão da taxação, mas garantir que todos tivessem acesso ao recurso. Então, com a cobrança, senão você criaria uma empresa que usaria muita água, contaminaria ela, lucraria, e a população que era demandante dessa água seria prejudicada sem ter benefício algum. Os princípios básicos são comuns à lei estadual paulista, quer dizer, usou novamente como critério a lei de São Paulo, sendo seus instrumentos de gestão o plano de recursos hídricos, a outorga do direito de uso das águas, a cobrança pelo uso da água, o enquadramento dos corpos d'água e sistemas de informações sobre recursos hídricos. Criou-se uma rede, né? Isso foi baseado no modelo francês, que a legislação brasileira, na época, ela era muito um modelo ambicioso de gestão de uso dos rios, de acordo com a lei e tal, só que a gente, né, nessa época, os rios tinham outro aspecto, né, outro acabamento, digamos assim, ambiental. Então, foi tomado com base na França, porque no século XIX ainda, até antes, a França já tinha critérios de uso das águas. Né? Em 1600 foi a primeira revolução comercial na Europa. Então, assim, essas decisões seriam tomadas por comitês de bacias hidrográficas, e esses comitês tinham 1/3 de sociedade civil, 1/3 de ação do Estado e 1/3 dos municípios. Quando fala Estado, é Estado mesmo. E a sociedade civil, os representantes da população, né, do povo. E os municípios, os órgãos, né, as leis orgânicas, porque cada município tinha uma interação, uma necessidade de relacionar-se com a questão das águas. Bom, tomando essa água, então, essa gestão de recursos hídricos, como é que isso ficou separado? Você tem a formulação da política em si, tem o poder outorgante, que vai pelo Comitê Nacional de Recursos Hídricos, passa pelo Meio Ambiente, da Secretaria de Recursos Hídricos, e vem da implementação dos instrumentos de política, que também passa pelo poder outorgante, que é a Agência Nacional de Águas, e as entidades das bacias. Isso no nível nacional, que passa do Comitê de Bacia e vai até a Agência de Bacia. E tem o nível estadual, que vem o Comitê Estadual de Recursos Hídricos, né, a Secretaria Regional Secretaria de Recursos Hídricos Estadual, e as agências, né, de manutenção. E o Comitê de Bacia também, assim como a Agência de Bacia, a nível estadual. Então, você tem um processo que ele atua tanto na verticalidade, determinando as competências, como tem as abrangências. Né? Se a gente analisar de uma forma geral, para a gente entender como é que funciona essa questão da poluição hídrica, porque a partir do momento que eu comecei a utilizar a água, eu comecei a comprometer esse recurso. Né? Já em várias aulas para trás, eu falei com vocês que a preocupação, às vezes, é muito menor com a água do que deveria ser. Porque tudo que você joga na água é o último recurso. O que vai para a atmosfera, tal, acaba poluindo, mas o que vai para a atmosfera acaba voltando para a água, porque chove e vai para a água. Se você compromete um solo, por exemplo, com lixo, com descarte, a chance de você tratar esse solo e recuperar o material é muito mais fácil do que tratar qualquer outro tipo de resíduo que vai para a água. Que vai para os rios, dos rios vai descartado nos oceanos, foi para os oceanos, não tem como tirar mais, né? O lixo que foi para o oceano está no oceano para sempre. Nós não temos como retirar, não temos. Ele dilui, mas não quer dizer que porque dilui ele não causa dano. Para vocês terem uma ideia, uma gota de gasolina compromete 10 metros cúbicos de água. Se torna inviável ao consumo. Uma gota de gasolina. Claro, mas a gasolina não é insolúvel? Eu estou falando quando ela é usada algum tipo de solvente que permite que ela disperse, um detergente ou algo assim.
Uma vez comprometido, acabou. Então, assim, tem um monte de situações que as águas ficam inviáveis para serem utilizadas. E as águas são o fundo do poço, literalmente, que vai para os rios, vai para os mares, e não tem como tirar mais. A ideia é de que com as eras, né, isso seja de alguma forma decomposto, mas a poluição já está fixa. Pois bem, para analisar essa questão da água, tem um processo chamado, são vários critérios que são analisados, DQO, DBO, OD, pH. Bom, peraí, o que é isso? DBO é a demanda biológica, tá? Ou bioquímica, tá? De oxigênio. Eu vou explicar para frente o que é. DQO, demanda química de oxigênio. OD, oxigênio dissolvido. pH, vocês sabem, é o potencial hidrogênio iônico. Temperatura, aí depois vem outros fatores, como viscosidade, turbidez. São todos critérios que são analisados para verificar se essa água é viável ou não. Mas a DBO, ela é utilizada como um critério de viabilidade, ou seja, quanto maior o DBO de uma água, mais comprometida organicamente ela está. E a gente vai entender por que isso. Vamos falar primeiro da DQO, que ela é mais fácil de entender. Demanda química de oxigênio, identificada pela sigla DQO, é um parâmetro indispensável nos estudos da caracterização de esgotos sanitários. Tem muito a ver isso aí com dejeto de efluentes e efluentes industriais. Ela avalia a quantidade de oxigênio dissolvido consumido em meio ácido que leva à degradação da matéria orgânica. Deixa eu ser mais claro. Quando eu tenho substâncias na água que demandam o oxigênio dissolvido nela para se oxidar e com isso ser transformado em basicamente CO2 e H2O. É claro que existem, né, outros componentes, a base de enxofre, nitrogênio, mas basicamente são carboidratos ou hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos não, mas são compostos à base de carbono e hidrogênio em sua maioria. Então o DQO analisa essa circunstância. Né? Como é que é feito isso? A análise dos valores de DQO em água e superfície é uma das mais expressivas, quer dizer, ela é mais rápida, para determinar o grau de poluição da água. Quanto mais oxigênio eu demando colocar na água, dissolver na água, para ele eliminar a substância, quer dizer que ela tem mais substância que pode ser oxidada. Então ela está mais comprometida. Tá? Se ela está mais comprometida, provavelmente ela está mais contaminada. Então, normalmente nós temos a oxidação de carbono, hidrogênio, de hidrocarbonetos, ou carboidratos, né, que tem oxigênio também, nitrogênio de proteínas, por exemplo, enxofre, fósforo e detergentes. Detergentes têm muitos desses componentes. Né? O DQO pode ser considerado um processo de oxidação química, onde se emprega o dicromato de potássio, que é uma substância que libera oxigênio. Nesse processo, os componentes orgânicos de um carboidrato, por exemplo, são convertidos em gás carbônico e água. Então, eu faço um teste químico, que eu pego esse material, essa água, esse efluente, diluo numa certa quantidade e misturo com K2CR2O7 e vejo quanto consumiu de oxigênio. Com isso, eu percebo quanto que aquela água precisaria. Mas qual que é o interesse disso? Isso quer dizer que para essa água eliminar esses poluentes, ela tem que ser aerada. Ou seja, eu tenho que dissolver mais oxigênio. Que quanto mais oxigênio eu preciso dissolver, mais tempo de tratamento ela precisa. E nem sempre entre o descarte e ser jogado no rio e depois parar no oceano, esse tempo ocorre. Então, por isso que conhecer essa substância ocorre dessa forma. Isso é um processo de oxidação químico direto. Simplesmente em contato com o oxigênio, a substância é oxidada. A gente sabe que o poder de oxidação é conhecido pela parte química do dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, é maior e resulta numa ação quase assim, mais rápida do que nenhum organismo. É coisa de horas, né? A matéria orgânica é oxidada em horas. Em cerca de 2 horas você tem o material todo, 2 a 3 horas você tem ele todo oxidado e você tem quanto que você precisou de oxigênio. É um processo, digamos assim, de análise não natural, porque eu forço uma oxidação através dessa substância. É uma forma mais fácil de dissolver o oxigênio para ter essa reação. Quando eu faço a análise do DBO, você fala assim, mas se você faz a análise do DBO, você sabe o oxigênio, por que você faz o DBO também, que é a demanda biológica? Porque o tratamento de esgoto, ele não se dá pela oxidação com o K2CR2O7. Ele é só um fator de medida. Eu utilizo também o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio.
que corresponde à quantidade de oxigênio consumida pelos micro-organismos que eu vou utilizar num efluente para tratar e oxidar essas substâncias, para metabolizá-las. Então, é um processo mais lento. Esses micro-organismos é que fazem a decomposição da matéria orgânica no meio aquático. E também, por que eu preciso conhecer isso? Porque tem um limite em que esses micro-organismos conseguem fazer isso. E eles demandam de oxigênio. Eles fazem isso são bactérias aeróbias. São bactérias que precisam do oxigênio para poder catalisar o processo e decompor essas substâncias, que é análogo ao que acontece no mar. Então, eu preciso de ter um conhecimento disso, porque às vezes eu faço uma análise química e falo, com oxigênio aqui eu lidei com essa substância orgânica. Mas quando ela vai para os rios e aquelas situações comuns, ela não vai ter essa substância química que eu usei. Então, literalmente, eu vejo que preciso, mas a água vai poluída. Então, eu preciso de conhecer, tem um limite. E apesar desse limite, eu acho que hoje se trabalha sempre dentro do limite para não gastar. Mas nós temos tecnologia, nós temos condições financeiras. Se as empresas quisessem mesmo, podia tratar todos os seus efluentes para eles chegarem num rio Tietê da vida, num rio Paraíba do Sul, num rio São Francisco, tudo de forma limpa, de forma que não contribuísse para a poluição. Dava para fazer. Era bastante para isso. Como é que é esse processo? A oxidação, basicamente, aqui é um exemplo da glicose. A oxidação da glicose, por exemplo, leva à produção de gás carbônico e água, a gente pode ver na reação. E é feito por bactérias na presença de oxigênio. Os compostos orgânicos que são oxidados na natureza são constituídos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, além de nitrogênio, fósforo e enxofre. A principal fonte da substância orgânica encontrada nos rios e mares é o próprio esgoto, que a gente joga com os dejetos orgânicos aí, que pode ser oxidado. A decomposição biológica gera o que a gente chama dessa demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, quanto de oxigênio a minha água tem que ter para que as bactérias presentes nela consigam degradar praticamente 90% das substâncias orgânicas que ali estão. Nunca é 100%. Dá para alcançar 100%? Dá, com excesso, com tempo e tal. Mas é preciso um certo dinamismo também. Então é criada uma regra, né? Até 94%. Isso tem uma função fundamental no meio ambiente, porque a degradação da matéria orgânica devolve à natureza o elemento de substância natural. E sem falar que limpa a água também, né? Favorece peixe, fitoplâncton. Entretanto, né, com a maioria das cidades lança seu esgoto em rios, é importante haver um equilíbrio na DBO desses efluentes, que pode ser conseguido assim de forma. Primeiro, deve se preocupar com a relação entre a vazão de água e a quantidade de esgoto lançado. Toda cidade trabalha no limite permitido, porque se preocupa, são empresas que fazem isso, então ela quer gastar o mínimo possível. E devia ter uma intensificação da aeração, quer dizer, essas águas deviam ser revolvidas, de fazer bombeamento em torres, torres fechadas para não dar mau cheiro, mas que passasse fluxo de ar. Tinha várias formas, borbulhamento de ar na água, já que eu não quero fazer a água ficar dispersa, eu vou fazer uma espécie de um tanque de borbulhamento de ar, né, que vai gerar isso aí e tal. Mas, no fundo, faça o necessário. E tem uma situação que a gente percebe muito nas cidades, que é a decomposição anaeróbica. Quem mora em cidade aí, quem mora em Lafayette, por exemplo, já deve ter percebido que quando passa ali à noite no barreiro ali, o cheiro que você tem de ovo, o cheiro forte e tudo mais, por quê? Isso tem a ver com a decomposição anaeróbica de substâncias orgânicas que são decompostas por bactérias que não demandam oxigênio. Elas usam oxigênio na água para fazer o processo, mas geram com isso produtos à base de nitrogênio, né, que é a amônia, por exemplo, e hidrogênio, que é o ácido sulfídrico, e causa um cheiro muito forte. Mas, gente, por que é feito dessa forma? Porque é mais barato, é um processo mais rápido e é mais barato. Não demanda tanto maquinário e ocorre, por exemplo, quando eu não tenho que bombear oxigênio, é anaeróbico, eu simplesmente mantenho as bactérias produzindo. Mesmo assim, quer dizer, podia ser feito uma coisa mais limpa, né? Então, de novo, limpeza de água depende de vontade política. Na verdade, vocês estão vendo durante o curso que quase todo tipo de processamento ambiental depende de vontade política. Quando eu falo política, né, não estou falando de deputado, vereador e senador. Eu falo da política operacional da empresa, da política do governo, da severidade. Mas aí a empresa não consegue trabalhar. Consegue sim. Ela vai reduzir o lucro, mas ela consegue trabalhar.
é que o objetivo da limpeza é o lucro e não o contrário, né? Eu acho, no meu ponto de vista, que todas as empresas de saneamento deveriam ser do governo, porque a finalidade não era lucro, a finalidade era o serviço em si, e ter uma verba destinada para isso. Então, essa é a opinião. Porque do jeito que é hoje, terceirizado, elas fazem o mínimo necessário, atender o mínimo, se não está bom o suficiente. É o mínimo, eu vou gastar o mínimo necessário. O cheiro que a gente vê nas águas e a qualidade das águas dos esgotos prova isso. Outra coisa, somos nós também, como cidadãos, que acabamos julgando na pia da cozinha ou no vaso sanitário coisas que não deveriam ir para ali. Restos de comida, ninguém joga resto de comida no vaso, mas às vezes deixa descer pelo ralo do banheiro, entope, você vai lá, desentope, manda para a caixa de gordura e deixa descer para os esgotos. Sendo que resto de comida podia ser coletado separadamente para tentar fazer um miocárdio. Mas não estou falando de um indivíduo, estou falando de um movimento, né? Talvez no futuro a gente trabalhe com isso. Essa é a questão do DBO, a definição. DBON, o que é esse DBON? É a demanda bioquímica de oxigênio após N dias. Esse processo de consumo de oxigênio pela bactéria para processar essas substâncias leva dias. E é um processo exponencial. Chega um certo momento, o inverso, né, claro, ele, passou determinado número de dias, mais de 94% da substância orgânica já foi processada. Hoje se sabe que com 5 dias, a uma temperatura de 20 graus Celsius, em média, você tem o processamento adequado. Então é chamada DBO 5,20. Quer dizer, é o DBO de 5 dias a 20 graus Celsius. Isso é um termo, né, que foi colocado e estudado em 1870, falei com vocês que no século XIX já tinha gente estudando isso, e concluiu que essas bactérias aeróbicas, na presença de oxigênio da água, elas faziam processamento com 5 dias. Mais do que isso, você não tinha exatamente uma resposta, uma eficiência maior. Já tinha o suficiente tratado. Né? Como é que você fez esse teste? Você pega um volume conhecido de esgoto, dilui uma certa quantidade preparada, coloca em garrafa de DBO, onde você tem uma quantidade de oxigênio dissolvida ali, e você analisa em quanto tempo esse material vai sendo decomposto. Faz isso através da análise dia a dia do oxigênio dissolvido na água. Então, é um procedimento até muito simples, só que demanda uma precisão muito grande. Hoje, o que determina a qualidade das empresas que dão essa resposta? É o grau de precisão na capacidade de analisar o oxigênio dissolvido na água, porque o restante ocorre de forma natural. E quem fornece a substância? O próprio esgoto, né, a água que você coletou. O restante é a análise que você faz do oxigênio dissolvido. Essa reação primária é o metabolismo da matéria orgânica, né, utilizada pelo oxigênio dissolvido pelas bactérias. Essa depressão no oxigênio que surge da garrafa do teste é que é relacionada com a quantidade de matéria orgânica biodegradável. Então, se eu quero saber, por exemplo, hoje, como eu conheço a análise, eu sei o padrão, eu quero saber se aquele esgoto está dentro ou fora do limite da matéria orgânica. Se ele estiver dentro, eu vou ter uma resposta no final de 5 dias com oxigênio dissolvido. Se ele estiver fora, eu vou ter um teor de oxigênio que vai cair antes dos 5 dias. Então, eu já tenho uma meta para alcançar em 5 dias e 20 graus. Se antes disso o oxigênio reduzir drasticamente, é porque a matéria orgânica que eu estou analisando está acima do limite de material. Então, aquele esgoto está de forma irregular sendo descartado. Esse aqui é só um exemplo do processo, né, do carbono que a gente vai fazer. Ele gera energia, você tem uma síntese celular, que você tem as bactérias que vão fazendo isso, você pode fazer inclusive a contagem de bactérias, os nutrientes é o que vem do esgoto, os produtos finais são os gases, né, da respiração endógena, e o resíduo orgânico quando tiver matéria que não pode ser decomposta. Aqui, para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, com 5 dias, o grau de dissolução do DBO já atingiu quase um patamar. Por isso que é usado 5 dias, porque está muito próximo, está a 94% do que é necessário para patamarizar, ou seja, definir 100% do consumo do material. Bom, tomando essa análise, a gente tem que entender também que existem tipos diferentes de água. Quando a gente fala em água, qualquer que seja a análise, a gente sempre imagina uma água cristalina, essa que a gente pega no filtro para beber, numa garrafa, né, de água mineral e tal, mas não é bem assim. A água tem 3 critérios para poder ser analisado seu grau de comprometimento, que são as impurezas, que são físicas, químicas e biológicas.
Das impurezas físicas, você tem as suspensas, que são corpos acima de 10 mil angstroms, que estão em suspensão, a Raft, algo assim. Você tem os coloidais, que vão de 10 a 10 mil angstroms, e tem as dissolvidas, que são moléculas menor que 10 angstroms. Existe uma diferença muito grande entre dissolvida e dissociada. Tenham isso em mente. Exemplo, quando eu dissolvo açúcar na água, ela está dissolvida. Eu dissolvo molécula por molécula, fica de molécula de água. Quando eu jogo do sal, eu dissolvo o sal, depois eu dissocio o sal, ou seja, eles separam sódio e cloro. Então, literalmente, quando eu faço a dissociação, eu estou separando em íons. E dissolver quer dizer separar molécula a molécula que fica circundada de água. Num processo, então, de dissolução, né, ou seja, de dissolução, eu tenho um processo físico, a molécula não se decompôs. Temos impurezas químicas, que são tanto de origem inorgânicas como orgânicas. Os principais preocupantes da parte inorgânica são os metais pesados, que é do ferro para cima. Chumbo, mercúrio, cádmio, cromo, né, são elementos que, inclusive, causam problemas. O chumbo, por exemplo, pode causar Alzheimer, Parkinson e outras coisas. Alumínio, né, são metais que são mais, assim, mais arriscados de ter dissolvido na água. E os orgânicos, que são principalmente os pesticidas, são os detergentes e outros materiais que podem ser dissolvidos na água e comprometer a qualidade dela. E biológico? Biológico eu tenho bactérias, vírus e protozoários. Nesse caso, por exemplo, dos protozoários, uma filtragem mecânica até pode resolver, na maior parte. Depende do tamanho do filtro. No caso de vírus, seria um processo de fervura, bactérias e vírus. Por isso que muitas vezes, mesmo tendo filtro, conforme o tipo de comprometimento da água, você deve ferver a água. Mas ferver a água, ao ferver a água, depois agitar a água, tá? Lá na roça, quando eu era menino, eu via minha tia fazendo isso, ela fervia a água, passava no filtro, ela fervia primeiro, punha no filtro, e dentro do filtro, depois que ela fervia, a água esfriava, ela vinha com uma batedeira, lá tinha eletricidade, claro, estou falando do tempo do onça, ela vinha com uma batedeira e batia essa água. Eu achava aquilo muito estranho, bater água, não é bolo nem nada. Ela estava aerando a água, porque a água fervida perde oxigênio e depois ela fica com um gosto estranho e perde um pouco do valor nutritivo. Então ela batia essa água. Diferente da água mineral que a gente coleta. A gente vai ver depois aqui, vai em seguida agora, os tipos de água que existem. Bom, conforme então for o componente da água, você tem a qualidade dela. Primeira de todas, a água mineral. São oriunda de fontes naturais, artificiais. Artificial, você pode ter, por exemplo, um trecho que você fez uma gameleira, um plantio de árvores em um determinado terreno, aquilo conseguiu filtrar a água no solo, gerou lençol freático e começou a brotar água mineral. É uma água mineral que ela é própria para o consumo, porque ela já está limpa, né? Ela foi filtrada pela terra por várias camadas de material, tem uma quantidade de minerais. Água pura, H2O, não tem valor para o ser humano. Não adianta beber um copo de H2O puro, que ele não tem valor. Eu preciso da água por causa dos sais minerais que ela contém. Então é preciso que tenha uma certa quantidade de sais minerais por litro. As águas minerais estão no subsolo, né, a grandes profundidades, sem presença de poluição, já foram filtradas pelo processo natural, e geralmente são naturais e benéficas para o consumo humano. Aí vamos à água potável. O termo potável não quer dizer que tenha que ser natural. Diz respeito à água tratada ou retirada de fontes naturais, que é pura, destinada ao consumo humano. Para que se encaixar na classificação, a água deve ter um color completamente transparente, inodora, ser estéril, sem a presença de micróbios causadores de doença, sejam eles vírus, bactérias ou qualquer outro material, e conter determinados sais minerais naturais, que nos dias de hoje, inclusive, elas são modificadas para conter flúor, para ajudar no processo de combate à cárie. É água potável, quer dizer que ela pode ser natural ou artificial, quer dizer que ela pode ser bebida. Água de fonte, uma água subterrânea que aflora na superfície, pode ser uma nascente, tal, contém substâncias minerais, gasosas às vezes, geralmente elas têm uma modificação por mineração mineral, e nós temos aqui em Minas, duas instâncias minerais, que é Caxambu e São Lourenço, que tem vários tipos de água magnesiana, alcalina,
água acidulada, sulfurosa, radioativa. Água térmica tem lá, por exemplo, em Poços de Caldas, né? É isso mesmo, Poços de Caldas. Caldas Novas, né? Caldas Novas, perdão. Caldas Novas, né? Então, assim, são águas que já são modificadas pelo próprio solo, elas são limpas. Nem sempre são para consumo, mas a maior parte dela pode. Você tem água salobra. A água salobra é água de aparência turva, ela não é adequada ao consumo, ela é um pouco salgada, né, geralmente elas são presentes na região dos mangues, na interface entre o mar e a descarga de ribeirões, córregos e por aí afora. Água contaminada. Bom, aí já fala de cara, né? Água de rio, lago que recebe esgoto, resíduo industrial, que está completamente inviável para o consumo. Tem que ser tratada antes de ser consumida. Água destilada é água que passou por um processo de evaporação forçada. Ela é basicamente H2O, né? Ela é produzida para uso em vários setores de indústria, mas não para o consumo. Bateria de automóvel, utilizada como solvente, né, de outros processos, mas não para o consumo. Águas salgadas são as águas dos oceanos e mares, que apesar da gente achar que é diferente, elas são salgadas em função de todo o processo de eras e eras da água sendo lixiviada de montanhas, de lagos, de encostas, e vai dissolvendo sal, e vai acumulando esse sal onde? No mar. É que eu falo com vocês, o mar é o fundo do poço. O que vai para ele, tirando a água que evapora, o que vai para ele fica nele. Então, enquanto é o sal, que é os sais minerais, né, é muito bom, mas e os poluentes? Vai para o mar, fica no mar. Porque tirar do meio líquido é complicado, é diferente de fazer uma escavação e limpar um solo. Né? A água poluída, que a gente, né, comentou aqui também, que são as águas que perdeu o uso da cor natural, está contaminada por algum poluente. Né? A gente vê que as cidades hoje, todas as águas da cidade é difícil. Eu não sei de um rio no Brasil que não esteja poluído. E não precisava. Né? Os esgotos podiam passar por um processo de estação de tratamento antes de ser descartado. Mas águas residuais domésticas são as águas dos usos domésticos, né? Banho, lavagem de pavimento, doméstico, cozinha. E nós também somos responsáveis pelo consumo exagerado de água. Exemplo, água de máquina de lavar. A gente põe a boca da água para poder descartar na pia e jogar fora. Quase todos fazem isso quando tem máquina de lavar. Eu aqui em casa, o que eu fiz? Eu peguei uma vasilha de 200 litros, a água de lavar descarrega nessa vasilha. Ela sai com sabão, mas ela serve para quê? Para eu lavar um chão, para eu poder fazer uma limpeza, qualquer limpeza que eu precise de água que não seja para um processo higiênico, pessoal ou de alimento, eu uso essa água. Até para lavar o carro eu já usei na primeira instância, ou seja, em vez de eu ficar usando a mangueira, a água que vem da rua, que é tratada para molhar o carro todo, eu uso essa água que tem sabão, adiciono lá um detergente lá, lavo o carro com ela ao máximo, só uso a água final para tirar o excesso. Eu acho que não é uma coisa difícil de fazer, né? Você ter uma vasilha de 200 litros aí que receba essa água. Eu vou jogar fora uma água que eu podia utilizar e com isso gastar menos água. Então a gente, né, acaba não fazendo esse uso. Todo mundo concorda que tem que economizar, mas no fundo a gente não faz isso. Essa água, por exemplo, pode ser usada, que eu falei aí, essa água de uso doméstico, por exemplo, pode ser usada para jogar no vaso. Tem gente que pode ter essa água, por exemplo, você pode usar para poder dar descarga. Né? Pega lá uma quantidade de água e joga de vez em quando no vaso. Você está deixando de dar descarga, deixando de gastar água nova. Muito disso pode ser feito. Águas pluviais são as águas das chuvas, né? Que a gente podia guardar. As cidades recebem muita chuva, por exemplo, o Dio está fazendo cisternas, e a noiva mora em Lafayette, na casa dela, o pai dela fez um poço de cisterna muito grande, pôs uma bomba lá. Literalmente ela tem 2 caixas d'água na casa dela, uma é só de água de chuva.
que é usado para limpeza, igual eu falei, é usado para os vasos sanitários, o pai dela fez os encanamentos voltados para isso, é usado para limpeza de chão, lavar as coisas, né? Não é usado para lavar roupa, porque às vezes com a chuva tem alguma impureza, mas é usado para limpar chão, para fazer qualquer tipo de limpeza que não seja de utensílio direto íntimo ou de alimento. É uma forma de economizar. Então, se todo mundo fizesse isso, coletasse o máximo de chuva, aí as cidades nossas teriam uma reserva de água muito grande. Os lugares que fazem isso é onde a água é escassa. Mas geralmente quando a água é escassa, a chuva também. Então, coletar chuva é quase que uma necessidade mais do que um privilégio. Bom, o conhecimento do uso das águas é constantemente aprimorado, né, com levantamentos, estudos setoriais, cadastro de usuário. Vários setores que podem usufruir da água, como a Agência Nacional de Água Regular, né, realiza estudos e emite normas que garantem o acesso. Aí você tem água para abastecimento, que é para uso doméstico, você tem água para eletricidade, tem água para indústria, irrigação e outros usos. É interessante falar dessas especificamente para o seguinte: abastecimento é para uso doméstico. Banho, consumo, e tudo que a gente fala que, mesmo esse, podia ser reduzido. O mínimo, cada litro que você economizar na sua casa ao longo, eu estou falando tão pouquinho, né, cada litro que você economizar, com cada 1.000 litros que você economizar na sua casa por mês, ao final de um ano, ao final de 10 anos, olha quanta água não foi economizada. Hidroeletricidade, porque a gente, boa parte dos nossos recursos de energia, eu já mostrei para vocês uma matriz, ela é hidrelétrica. E aquilo que não é hidrelétrico vira termoelétrico é poluente. Indústria. Na indústria tem uma situação interessante. A gente vê como muito o bandido do consumo de água a mineração, e a mineração mesmo consome muito menos, porque a mineração trabalha com a água fria, ou seja, ela usa a água, mas ela pode recolher essa água e tentar reutilizar. As indústrias de energia, de manufatura, eles trabalham com a água aquecida às vezes, e a água vira vapor. Então o consumo, a água não retorna para o consumo, não recicla. Irrigação é o que mais consome. Mas, claro, é plantio. Plantio demanda de água o tempo todo. A água é o fator de movimentação dos nutrientes. E outros usos menores que existem. Se fizer uma comparação entre a matriz do consumo aqui em relação à disponibilidade, você percebe o seguinte: no Nordeste, no Norte, você tem 45,3% de água disponível, mas você consome 8,1%. É uma questão de população e outras instalações, sei lá. Tem muita água sendo consumida de forma irregular e poluída, que é a questão do garimpo clandestino no Norte. Bom, no Sul, ela tem em torno de 6,8%, mas consome 21,3%, e assim vai. Isso quer dizer que essas águas, elas são drenadas de outras fontes. Aqui tem uma relação entre a disponibilidade e o consumo. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, de forma geral, quem tem água diariamente abastecido é 86,7%. De 4 a 6 vezes por semana, 6%, e de 1 a 3 vezes por semana, 5,4%. Tem gente que nem tem. Tá? Forma de abastecimento, 85,7% é rede geral, ou seja, chega na sua casa pelos encanamentos. 6,6% é poço artesiano, poço raso, que é o freático, né, lençol freático, ou cacimba, fonte ou nascente, que é o caso de pessoas que têm nascente, e outra forma que é quando vai caminhão-pipa, carro transportar. E a rede geral de distribuição das regiões mostra aqui a percentagem que cada região tem de água encanada. Para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando isso? Porque diz respeito ao quanto a gente recebe dessa água. E essas águas que são fornecidas, elas são tratadas. E tratamento quer dizer consumo de energia, consumo de água e limpeza de poluição. Se a gente contribuísse para não poluir, o processo de tratamento, tanto econômico quanto a qualidade da água, melhoraria significativamente. Para vocês terem uma ideia do uso da água, como é que fica em relação ao abastecimento diário, regiões como Acre, por exemplo, o Distrito Federal e Pernambuco são os que menor quantidade percentual que tem de atendimento em abastecimento diário de água. São regiões que são de escassez de água, que não recebem água todo dia. O Espírito Santo é o que mais recebe, 98,8%. Né?
O menor de todos aí é o Pernambuco. Então, essa escala mostra qual a percentagem de abastecimento diário, ou seja, a chance que você tem de abrir a torneira da rua todo dia e ter água. No consumo geral, na média de 1.000 metros cúbicos por segundo, basicamente, 67,2% é irrigação. Ah, mas então não consome muito? O processo de plantio e irrigação para abastecimento agrícola é esse. Se a gente não fizer isso, não vai ter alimento. Se não tem alimento, as pessoas não comem. Imagina se todos os países do mundo simplesmente fossem produtores de tecnologia. Quem que ia plantar? Né? Abastecimento animal. O animal consome muita água, bebe muita água, então é 11,1%. Abastecimento rural diz respeito às outras coisas que tem na parte rural. Entre eles, inclusive, produção de cachaça, essas coisas que gasta água com caldeira, para aquecimento, né? Mas é 2,4%. As termoelétricas, mas peraí, termoelétrica gasta água, não é hidrelétrica? Gente, hidrelétrica, a água cai pela queda potencial, faz gerar a turbina que faz circular o gerador. Nas termoelétricas, eu já expliquei para vocês lá atrás, eu queimo um combustível que gera calor, esse calor faz ferver uma caldeira, essa caldeira gera vapor pressurizado, e esse vapor pressurizado faz gerar a turbina que gera eletricidade. Então eu consumo a água, ela vai para o ar. Né? As próprias usinas nucleares, por exemplo, consomem água. Eu tenho combustível físsil, que é combustível nuclear, que gera muito calor, que tem contato com uma água pesada, fechada, que ela se aquece, ela só tem contato térmico com uma outra água mais leve, que ferve, vira vapor pressurizado, que faz circular uma turbina, que faz gerar os geradores eletromagnéticos. Então, tudo é nesse aspecto. Abastecimento urbano gasta 8,7%. Quer dizer, de toda a água que a gente consome, desses 1.000 litros, né, 1.000 metros cúbicos por segundo, a gente gasta em torno de 90 metros cúbicos com abastecimento urbano. A mineração gasta 0,8%. Mas mineração não consome muita água, é o que eu disse. Ela trabalha com a água a temperatura ambiente, fria. Então, o que ela tem que fazer depois, se ela puder, é sedimentar essa água, deixar o material ir para o fundo, coletar ela e usar de novo. O que mais compromete o uso da mineração é quando ela usa substâncias orgânicas para fazer flotação e outras coisas, que não permite usar de novo. Mas fora isso. Né? E a indústria, de forma geral, trabalha com 9,5%, ou seja, quase 10%. Aqui é um cenário do uso da água no Brasil. Se a gente analisar também com relação a isso, você vai ver que a agricultura consome 72% da água. 1% é consumo rural, que eu tinha explicado, né, de uma forma geral, que seria 2012. Consumo urbano, 9%. O consumo animal, 11%. E a indústria, 7%, tomando como tudo. Né? Claro, gente, essas percentagens, elas oscilam um pouco, dependendo do grau da pesquisa, dependendo do detalhamento, dos critérios, mas é só para a gente ter uma ordem de grandeza. Aqui mostrando com relação à oferta de água encanada. Reparem bem, no norte é talvez a maior fonte de água a céu aberto, né, por causa do volume. Mas por que então é só 57,1%? Por causa da própria estrutura social construída lá. Existem muitas cidades ribeirinhas, muitos vilarejos, que não têm uma estrutura de água porque o rio atende diretamente, as pessoas buscam água no rio, ou pega de cassinos, porque quando abre um fio na terra tem comunicação, pega essa água, joga num filtro de barro, né, que a gente chama de filtro de barro. Né? Então, assim, não foi feita uma estrutura de saneamento. Porque para ter água encanada, você não faz um cano no rio, você tem que ter um dreno para fazer uma caixa d'água, essa caixa d'água faz por gravidade a queda até a casa. Então, claro que o estado do Sudeste teria maior quantidade, seguido do Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Só para vocês terem uma ideia de como é que fica no Brasil essa questão da água encanada. Tá? Com isso, a gente termina a parte do capítulo 4 da aula, né? E vamos agora passar para a parte do início do capítulo 5. Vou abrir aqui só um instante. Falando então da parte dos recursos hídricos, confirmem para mim se vocês estão enxergando aí, por favor, aula 5. Todos estão vendo?
Não, Rony, tá aparecendo aqui não, Erivelto. Então, peraí, deixa eu pedir para poder, porque quando cai uma janela, às vezes ele não retoma, né? E agora? Agora sim. Beleza. Ô, Juliana, eu vi que você colocou aqui que você alcançou de fazer análise de água de curtume. Você deve ter trabalhado com muito material com a base de cromo, não? Encontrado muito Sim, assim. bastante, viu? Porque é o cromo Bastante. 6, né? Porque durante o curtume eles usam. O que acontece? O cromo, eles partem do cromo 3 e ele vira cromo 6, que inclusive é extremamente cancerígeno, sabe? E, consequentemente, os curtumes usam porque no processo de tratamento do couro, essa mudança de potencial, quer dizer que ele perde elétrons, ele literalmente quebra uma proteína do couro, tornando o couro mais maleável. O cromo tem essa facilidade, ele é usado como um catalisador, mas esse catalisador, embora ele não se incorpore ao couro em si, ele muda o seu pH e vira cromo 6. E cromo 6 é extremamente cancerígeno, né? Hoje eu acho até que tem verdade. Pois é, você deve ter lidado com isso constantemente lá, né? Bastante. Inclusive, uma vez eu fiz uma palestra para o pessoal da Marluvas sobre justamente isso, não ficar, não deixar o couro muito em contato com a pele, né? né? Ele, né? Porque o que acontece? Para poder limpar o cromo, você usa depois o próprio, se eu não me engano, se trabalha com alicietato de potássio, que ele arrasta, né? Cria uma película que arrasta o cromo. Só que depois tem que fazer essa lavação do couro para tirar o excesso de cromo, e é onde ele contamina as águas, né? Inclusive, se a pessoa não fizer direito, por exemplo, ele acaba tendo contato com o couro molhado, por exemplo, alguns tipos de couro não bem curtido, ele ainda retém cromo. E se ele ficar molhado, por exemplo, ele passa por osmose para a pele e causa câncer de pele, no mínimo, né? E causa também, o cromo, uma vez entrando na corrente sanguínea, ele causa câncer no fígado e no pâncreas. Então, assim, o curtume sempre foi um bandido. Você imagina, e esse negócio de curtume usando cromo, ele é lá do século XVIII, quer dizer, 1700 e pouco, isso já acontecia para o mundo afora. Hoje parece que eles mudaram o processo. A princípio, existem processos que não trabalham com cromo mais. Não sei o fator, eu não acompanho essa questão de curtume. Há uns anos atrás, eu dei consultoria para uma empresa que ela trabalhava com coloração de aço por infiltração de cromo. E ele é justamente o contrário, eles trabalhavam com o cromo 6 transformando em cromo 3. Então eles compravam água de curtume, justamente porque era mais econômico do que comprar o produto cromo. Filtravam a parte orgânica usando ácido fenolfenílico e também alguns tipos de ácido sulfônico, né, que você adiciona ele num gel, aí o cromo passa através do ácido sulfônico, mas não passa através não, principalmente porque costuma chumbo também. E ele fazia essa deposição eletroquímica do cromo na superfície do aço, e ele transformava o cromo 6 em cromo 3. Então foi interessante porque a empresa ganhou na época um apoio, isso foi em 1998. A empresa ganhou um apoio financeiro porque justamente ela teve um projeto na época, que se não me engano foi da FAPEMIG, que ela era aqui de... Gente, eu esqueço o nome. Indo para Divinópolis. Quase lembrei, tem um distrito industrial ali. E essa empresa chama Inoxcolo. E ela ganhou, na época, uma verba para fazer a instalação baseado no fato de que ela transformava cromo 6 em cromo 3. Então, assim, substância química é uma coisa interessante, a pesquisa. O problema da água é que uma vez que você comprometeu quimicamente, você não consegue mais consumir. E o cromo é uma bomba. O cromo 6 chegou no organismo, ele vai detonar o organismo, não tem como. Bom, essa parte 5 nossa aqui, a gente vai falar um pouco mais da situação da legislação. Eu venho falando da legislação direto com vocês e tal, né? Mas a gente vai abordar, de uma forma geral, a introdução. Hoje a gente não vai conseguir ver tudo, não, mas boa parte.
A introdução aos conceitos de legislação e direito ambiental, que são as resoluções, decretos, vou falar de forma por alto, não vou ficar aqui preocupado em listar todos os decretos, todos. Eu quero mostrar para vocês que existe uma afinidade muito grande e que toda a situação ambiental tem que ser analisada. Exemplo do que você falou mesmo aí, Juliana. Você imagina, se você trabalhava com isso lá, você deve ter visto o tempo todo quantas regras e leis e critérios e decretos e quanto você tinha que, quer dizer, a empresa ela é passada um pente fino nela, por assim dizer. A estrutura da gestão ambiental pública, né, do Brasil, que são esses órgãos ambientais, vão fazer uma passagem sobre as etapas de competência de licenciamento ambiental, da licença prévia, da licença de instalação, relação de resíduos, rejeito e processo. Essa parte desses 4 últimos itens, a gente vai jogar para frente na aula que vem, que a gente vai falar, que é a relação de resíduos, rejeitos e processo, definir, e aí o que eu falei lá atrás, agora eu vou detalhar, explicando como eu utilizo o conceito de resíduo e rejeito para entender o processo, e inclusive vai poder compreender esse meu processo através da leitura de resíduo e rejeito, né? Estou falando que vai ser falado para frente. Vamos falar dos resíduos sólidos urbanos da forma geral, a gente já falou deles para trás aqui, mas de forma como é que impacta, a gente pode tentar melhorar essas situações. Da geração, destino e tratamento dos resíduos, a gente vai retomar o que falou lá atrás agora, abordando como é que isso é gerado, como é que é tratado, e a política dos 5 R's. Né? Então, primeiro, então, 5.1, a gente vai falar sobre introdução dos conceitos. Direito ambiental é um ramo do direito que o objetivo da Constituição Federal, lei maior do Estado, né, determina no seu artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Muito bonito o artigo. Infelizmente a gente não tem 100% funcional, mas a ideia é boa. Quais são os princípios do direito ambiental? O direito ambiental é um ramo do direito muito específico, mas também muito amplo. Então, quem faz na área de direito, às vezes a pessoa começa a fazer um curso de engenharia. Eu conheço um rapaz que é formado em engenharia e fez pós-graduação em direito ambiental. Porque a finalidade dele não era atuar como advogado, mas como consultor. Como ele era engenheiro da área, quando ele aprendeu essa parte legal, ele se tornou, para você ter ideia, ele é requisitado demais. Ele saiu da empresa que ele trabalhava e montou a empresa dele. Porque ele tem um conhecimento técnico e tem um conhecimento da legislação. Quando ele, então, os advocacia o contratam como consultor. Bom, o princípio do direito ambiental, né, os princípios são proporcionalidade entre os meios e fins, ou seja, a lei e o objeto da sua proteção. Falando assim, eu vou falar que é meio vago, né? Essa proporcionalidade quer dizer que existe uma situação entre a seriedade que a lei deve ser aplicada, o objetivo da sua proteção e o fim, ou seja, o uso do objeto que você quer ter legalmente, né, que afeta o meio ambiente. A prevenção, os danos ambientais devem ser evitados e as medidas para tal devem ser prioritárias. Ou seja, se você, eu vou fazer o dano, depois eu vou tentar resolver, você pode ser imputado legalmente com relação a isso. Poluidor pagador, aquele que causar danos ambientais deverá se disponibilizar por seus atos através de penalidades como multas, pena privativa de liberdade e recuperação ambiental, que são chamadas ações mitigatórias. Isso é muito sério, porque no Brasil, uma empresa... Eu acho que a lei tem hora que ela acaba travando em certos aspectos. Não que ela não deva existir, mas a interpretação. Como a empresa geradora de um resíduo é responsável por ele indefinidamente, muita empresa acaba não fazendo processamento de resíduo para não deixar ele sair dos portões para fora. E acaba, com isso, gerando resíduo e ficando com ele contido. Né? Mas a empresa é responsável enquanto ele for resíduo. Cooperação é entre o Estado e a sociedade no combate às ações degradadoras, e cujo principal instrumento é a ação popular de acordo com a Constituição. Veja bem, no parágrafo 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos adicionais de honra e sucumbência. O que quer dizer isso, gente? Você, enquanto cidadão, viu uma empresa agindo de má-fé e poluindo ou destruindo o meio público, causando, você pode ir lá e abrir um processo com ela que você não vai ser imputado financeiramente, salvo comprovada má-fé. Eu fiz isso, a empresa não estava fazendo, eu levantei um falso, a minha finalidade é que eu tive interesse em prejudicar aquela empresa,
para dar tempo de uma outra empresa que eu tenho interesse de fazer a mesma coisa. Isso é má-fé. Então, é claro que é analisado as circunstâncias. Mas se é um cidadão que percebe, eu vi uma empresa descartando um lixo ali que não devia, eu posso abrir um processo contra a empresa, sim, e eu estou isento de ônus desse processo. Tá? Além da Constituição Federal, onde a gente tem como instrumentos legais fundamentais para a gestão ambiental, a lei, né, de 65, que foi criada, a 4.771, também denominada Código Florestal, que já falava da questão do compromisso das florestas, das matas, né, pelo poder público, e dos parques nacionais, estaduais. E, além disso, tem a lei de 81, da Política Nacional de Meio Ambiente, que determina mecanismos para a administração das áreas protegidas, e institui competências, né, como foi o caso do CONAMA, e a Secretaria de Meio Ambiente como o IBAMA. Essas leis começaram a criar esses órgãos para funcionar. Essa lei 9985 de 2000, que é até considerada recente, né, do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, também conhecido como SNUC, né, define termos como unidade de conservação, manejo, extrativismo e corredores ecológicos. Gente, o que são corredores ecológicos? São nichos ecológicos que são considerados necessários para que a flora e a fauna preservadas deem continuidade, ou seja, eu não posso impedir a Mata Atlântica de ter contato com ela mesma ao longo da sua preservação. Eu não posso criar ilhas. É o que a gente chama de corredor, tá, ecológico. Além disso, divide as unidades de conservação em dois tipos: proteção integral e de uso sustentável. Para vocês terem uma ideia, o Parque Nacional, como o Parque da Serra do Bocaina, em São Paulo, ou o Parque dos Abrolhos, na Bahia, eles são, em função da diversidade de fauna e flora, são atividades restritas em seu território, são proteção integral. Por outro lado, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Jericoacoara, de Ceará, são áreas de proteção ambiental, mas com uso sustentável, ou seja, você pode usar, desde que não haja degradação. Aqui um exemplo deles, o Parque Nacional da Serra de Bocaina, né, que ele se localiza aí na região perto de Paraty, Porto Grande, Parque de Mambucaba, perto de Campos de Cunha, quer dizer, está aí a localização dele. E aí uma foto de como é que é uma das quedas d'águas naturais. Eles são preservados, quer dizer que não são abertos à visitação de forma ampla, não. Tem uma ou outra visitação, tal, mas são mais restritos. Tem aqui o caso de Fernando de Noronha, que a gente fala tanto, né? É um atol, por assim dizer, pertence, no caso, né, à costa brasileira, e ele fica afastado, mas apesar de ser preservado, ele tem visitações, tem a parte de comércio, você tem pousadas, né? Já falar que é um absurdo de carro. Então, se você tomar uma garrafa d'água, R$80, mas tudo bem. Jericoacoara, no Ceará, né, que é um parque também, preservado, né, tem uma vida, mas também tem o usufruto, ou seja, lá você tem bastante cabana, você pode visitar, você pode passar férias. Então, assim, existe uma diferença entre acesso restrito e uso sustentável. Bom, então vocês terem uma ideia com relação às... Eu vou colocar só as resoluções aqui, para vocês terem ideia da quantidade. A quantidade de resolução por ano. Não vou ler todas, não. Mas fala sobre critérios para caracterização da atividade, aprendimento agropecuário, sustentável. Outra dispõe sobre parâmetro básico de identificação, análise de vegetação primária, sistema da Mata Atlântica, né, o campo de altitude. Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação primária. Da mesma forma, tem outros critérios. Esse aqui fala o que ela dispõe. Você tem que clicar na resolução e ver sobre tudo que ela explicita, né? Fala sobre procedimento para inspeção de indústrias consumidoras ou transformadores de produtos e subprodutos. A 388 fala sobre a covalidação das resoluções e como é que elas vão trabalhar em parceria, né? Modo avançado de regeneração da mata, cuidando da mata. A 379 fala, cria e regulamenta o sistema de dados de informações, como é feita a coleta, como é que é analisado o gráfico, para saber se está tendo ou não evolução na degradação. A 378 define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional. As resoluções 377 dispõem sobre licenciamento ambiental. As diretrizes dos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação de multa e por aí afora. A 370 estabelece sobre diretrizes dos órgãos ambientais. A 369 fala sobre os casos excepcionais de utilidade pública. As 357 fala sobre as classificações dos corpos de água e diretrizes ambientais para enquadramento, né?
A 312 e a 307 fala sobre diretrizes de critério de procedimento para a gestão de resíduos de construção civil, como é que eu disponho, quais são. Quer dizer que, além das normas, ainda tem as resoluções CONAMA. A 303 fala sobre os parâmetros de limites de área de preservação permanente, né, que é chamada APP. Aqui em Ouro Branco é cheio de APP, porque tem o parque, tem as situações. Então, a área de preservação permanente ela não pode ser mexida, em momento algum, não pode construir, não pode jogar coisas nela, nada disso. E as empresas que são donas dela são responsáveis. Aqui, ó, 302 fala sobre os parâmetros, definições de áreas de preservação permanente, como é que se determina esses limites. A 300 fala sobre os passivos de autorização de corte previsto na segunda resolução. A 289 fala sobre diretrizes de licenciamento ambiental, reforma agrária. A 278 fala sobre suspensões de autorizações concedidas por algum motivo. A 273 fala sobre a questão do meio ambiente do Conselho, né, no uso das competências, como é que ele vai agir, quais os critérios que ele vai ter com relação principalmente a produtos derivados de petróleo. A 266 estabelece diretrizes para a criação de jardins botânicos, que pode ser criado com verbas para isso, e aí tem que ter uma proteção depois, porque tem um consumo, tem a manutenção. Fala sobre, a 277 fala sobre o procedimento de critérios usados no licenciamento ambiental. A número 9, de 96, define corredores de remanescentes florestais, quer dizer, como é que eu mantenho, como é que eu avalio, qual é o tamanho que tem que ter, como é que eu preservo. A número 7, de 96, aprova diretrizes do parâmetro básico para análise dos estágios de sucessão. Ou seja, como é que se eu tirar uma determinada vegetação, como é que eu reponho? Então, para vocês terem uma ideia, que é uma infinidade de normas aqui, ó, tem outras, tá vendo? Olha aqui, todas as resoluções que tem a ver com... Eu não listei todas, assim, fui detalhando, só para vocês terem uma ideia das resoluções do CONAMA. Então, essas coisas que têm a ver com o meio ambiente, qualquer projeto de engenharia, você tem que buscar saber se existe uma resolução que já aborde aqui. Hoje, gente, isso aqui está no site do CONAMA, você entra, clica na lei, eu não sei se essa lei me atende ou não, então abre uma por uma e procura uma palavra-chave que seja especificamente, veja a norma geral dessa lei. Tem decretos ambientais ainda, eu vou citar aqui no caso, por exemplo, são 4 decretos federais, só para vocês terem uma ideia, de 75, de 90, de 2006 e 2010. O 75 fala sobre o controle da poluição do meio ambiente provocado por atividades industriais, era geral. Aí, quando foi 90, começou a falar, por exemplo, da criação das estações ecológicas e área de proteção ambiental, justamente para evitar que houvesse uma degradação geral. Em 2006, foi criado essa aí que alterava e acrescentava dispositivos do decreto na 3179, que falava sobre as questões das providências ambientais. Depois veio um decreto de 2010 que regulamentou, ou seja, melhorou a lei 12.305 de 2010. Então, existem outros, e eu estou só abordando alguns. A gestão pública cabe um papel fundamental na participação para a sustentabilidade ambiental. Durante muito tempo, os recursos foram encarados como finitos, e não se deu muita importância, como infinitos, desculpa, faltou o INE. Não se deu muita importância aos impactos que pudessem ser originados. Mas nós sabemos que não é assim, que os recursos têm fim. Se não for cuidado, a gente vai perder. Nós já temos algumas espécies aí que já foram extintas, por causa de destruição de matas. Então, assim, hoje a gestão pública é responsável por essa manutenção. Mas não quer dizer que ela é responsável, porque eu tenho um órgão público, ele é responsável, eu tenho um fiscal. Mas ninguém tem visão de raio-x, nem sai voando por aí. É preciso que haja uma participação nossa também. Está vendo algo errado? Vamos denunciar. Esse autor, Quintas, que publicou em 2004, ele fala o seguinte: no Brasil, o poder público, como principal mediador desse processo, é detentor de poderes estabelecidos na legislação que lhe permitem promover desde o ordenamento e controle do uso de recursos ambientais, inclusive articulando instrumentos de comando e controle com instrumentos econômicos, e até a reparação e mesmo a prisão de indivíduos responsáveis pela prática de danos ambientais. Nesse sentido, o poder público estabelece padrões de qualidade ambiental, avalia impactos ambientais, licencia e revisa atividades efetivas e potenciais. Quer dizer que é um órgão que tem uma abrangência muito grande. Só que entra muitas vezes nas questões legais, Raras vezes as pessoas são presas por causa disso. Então, porque às vezes também prender não acaba não sendo solução. Quer doer mais? Vai no bolso. Mete multa. É onde dói mais é o bolso. Porque pega uma prisão, é réu primário, responde em liberdade e por aí afora. Então, existe muito dessas versões legais. A questão é multar. Só que as grandes empresas mesmo, essas escapam até das multas. Às vezes uma empresa prefere pagar uma multa do que mudar um processo.
porque para ela é mais barato pagar uma multa, que a multa acaba sendo irrisória perante o processo que ela considera que o lucro que ela perderia. As leis nossas, gente, elas estão interligadas, elas passam pelos níveis de federação, estados e municípios. Como é que é esse organograma do Sistema Nacional do Meio Ambiente? Tem um órgão superior do Conselho do Governo, né? Você tem o órgão consultivo, que é o CONAMA, você tem o órgão executor, que é o IBAMA, você tem os órgãos locais, que são as entidades, né, municipais, você tem os órgãos central, que é o Ministério do Meio Ambiente, que é o que faz o controle todo, e os órgãos seccionais, que fazem o registro responsável pelo meio ambiente, eles que fazem as análises de competência. Nesse contexto, a estrutura funcional da política do meio ambiente do Brasil seria o seguinte, é que eu falei lá atrás, né? Você tem, no âmbito nacional, estadual, municipal, você tem os organismos colegiados que fazem parte da formulação da política e a administração. Quais são os organismos colegiados? Você tem o CONAMA, você tem o CEPRAM e o Conselho Municipal. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CEPRAM é o Conselho Estadual de Proteção e Regulamentação do Meio Ambiente, e você tem o Conselho Municipal. Por exemplo, eu fiz parte, durante 2 anos e meio, do CODEMA de Ouro Branco, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. É um órgão municipal que analisava o que eram as APPs, se ia ter uma obra, o que a obra podia ter, onde ela podia ir. Ele tem poder de fiscalização, ele só não tem poder de polícia. E tem a administração direta, que é aquela que chega e determina, que é o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e as prefeituras, que são as prefeituras que elas que têm autonomia para agir, né, nesse órgão. Você tem agora as implementações dos instrumentos de política, que são órgãos executores, a IBAMA, CRA, Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Você tem os órgãos setoriais, que são analisados também, que vira Embasa, CERN, colaboradores de ONG, que podem ser cadastrados como órgãos de consulta, tá? Embora não tenham poder executivo. Então, existe uma estrutura montada para isso. Dentro de um contexto maior, um contexto mais amplo, você tem aí, vamos fazer essa pirâmide. Você tem o Conselho do Governo, que visa assessorar a presidência, né, e tudo mais nas questões ambientais. Você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que você visa assessorar, estudar, e tem pesquisas, tem análises legais, tem tudo isso. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, que planeja, coordena, supervisiona, que é o que tem a ação de comando. Você tem os institutos, né, brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é o IBAMA, né? Você tem aí os Chico Mendes, que é uma ONG que acabou virando um instituto de respeitabilidade, então tem normas que pode fazer. Você tem os órgãos seccionais, que são estaduais, e os órgãos locais, que são os municipais. Então tem uma hierarquia de análise. Quais são as etapas, então, para que uma empresa possa fazer um licenciamento ambiental? Basicamente, é a abertura do processo, triagem e enquadramento, definição de escopo, elaboração de estrutura ambiental, requerimento de licença, análise técnica, decisão, pagamento. Né? Eu coloquei aqui 8, mas são 9 no total, a gente vai ver aqui. Por exemplo, primeiro, é a abertura do processo. O processo, ele é feito todo, segue o enquadramento. Aqui, gente, tudo isso aqui tem no site do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Depois está na bibliografia que eu vou passar para vocês. Você já faz a abertura. O processo, ele é feito um formulário de caracterização de atividade, você vai identificar a sua atividade fim dentro de uma classe, vai fazer toda essa comparação, vai ver no IBAMA quais são as etapas, a triagem, definição de escopo. Após o início desse material, é feito um processo administrativo no IBAMA, que vai fazer uma análise se você está com a documentação correta, vai checar junto aos órgãos o que procede, vai pedir uma série de comprovantes, o projeto, todo o escopo dele, consumo de energia, geração de resíduo, tudo é feito uma etapa toda complexa. Segunda parte é a triagem. Essa triagem é feita pelo IBAMA. Ele que avalia, né, de acordo com a FCA que você mandou, se a atividade ou empreendimento deve ser submetida a licenciamento do governo federal, se passa para o estadual somente, se o impacto ele tem um alcance maior, é avaliado se a competência para conduzir o licenciamento é ou não de esfera federal, ou pode ser regional. Então, é todo um processo que é feito agora. O agente disso é o IBAMA, o anterior era a própria proponente. Aí veio o terceiro, que é a definição do escopo. Agora você vai definir como é que o processo vai ser desenvolvido. É praticamente traçar, fazer um termo de referência, né, que é colocar como ele vai ser desenvolvido todo o seu processo operacional. Aí participa disso o IBAMA, o empreendedor e os órgãos previstos na legislação. É como se você estivesse simulando como seria o seu empreendimento. Aí, ao longo de um tempo, o que você tem de fonte natural, qual o risco que tem no transporte dela, qual o consumo de energia, qual o resíduo gerado. Né? Depois você vai para a elaboração do estudo ambiental.
Uma vez agora, quais são os impactos positivos e negativos ambientalmente que eu vou gerar? Gás quente, vapor, resíduo, consumo de combustível, mudança de área superficial, tudo isso. E quem analisa isso? O empreendedor e a consultoria ambiental. Porque, na verdade, isso é uma proposta que você vai fazer, um estudo, para ser apresentado, para poder ser analisado. Depois vem o requerimento de licença, que é feito pelo empreendedor. E o requerimento, uma vez que você fez toda essa análise, você vai incorporar esse projeto na sua proposta de empreendimento. Vocês estão vendo que não é fácil. Aí vem a análise técnica. Essa análise técnica, ela passa pelo IBAMA, pelos órgãos, sejam estaduais, municipais, né, conforme o critério da legislação vigente. Inclusive o órgão mais severo, aquele que tem a lei mais severa, que vai analisar isso também. E é feita uma análise técnica, eles vão analisar todos os seus pedidos, suas etapas, suas instalações e tudo mais. Aí vem a tomada de decisão, isso é do IBAMA. Ele, com base em tudo que você juntou até então, ele vai avaliar se o seu empreendimento pode seguir para a próxima etapa. Seguindo para a próxima etapa, é o pagamento. Você vai fazer pagamento da taxa para poder ter, né, começar a sua análise, para poder ter a sua avaliação aceita. E quem faz isso aí, o pagamento, é a empresa. E faz para os órgãos federais. Né? E depois tem o acompanhamento. Esse acompanhamento é feito tanto pelo empreendedor, quanto pelo IBAMA, quanto pelos órgãos envolvidos, porque aí é contínuo. A empresa faz a sua própria auditoria, o IBAMA faz a auditoria dele, e os órgãos locais que têm interesse ou são influenciados fazem sua própria auditoria. De uma forma geral, quando você vai apresentar isso tudo, vocês têm as principais modalidades de licenciamento ambiental. Tem a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, dispensa de licenciamento, quando é uma situação, digamos assim, mais emergencial, de necessidade, licença de alteração, licença de ampliação, licença de instalação e operação, e licença prévia. Não é que você tem que ter todas, não, mas são as licenças passíveis. Quais são elas? Licença prévia, aprova a localização, concepção do empreendimento, atividade ou obra em fase preliminar. Quer dizer que você já teve, ó, primeira instância, não há conflito de eu instalar meu estabelecimento nessa região. E também eu já fiz análise dos meus lançamentos de efluentes líquidos, gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, tudo. Já foi analisado de uma forma geral. Se o meu projeto for correto, eu tenho uma licença prévia aprovada. Aí vem a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento. Nem sempre, gente, a gente consegue fazer todas essas licenças e todos os recursos antes de precisar trabalhar. Se você justificar que a empresa tem que gerar recurso, você faz e pede uma licença de instalação. Uma vez que fez a instalação, quer dizer, você instalou, seus componentes estão instalados. Aí você vai pedir uma licença de autorização para a operação, que aí você vai pedir para começar a operar antes, talvez, até finalizar todo o processo. A dispensa de licenciamento é diferente. Quando você tem, as atividades são dispensadas por ter significados e aplicações distintas entre os estados. Os conceitos mais comuns são atividade de baixo impacto ambiental, que não estão listadas nas legislações regulamentares, então, para você não sair em prejuízo, você vai ter uma licença enquanto é analisado. Você tem situações que não estão interferindo no meio ambiente e às vezes tem uma premissa. Exemplo, eu tenho uma empresa que ela é de reciclagem de material. Eu estou, na verdade, estou limpando um rio, por exemplo, e não está previsto aquele tipo de atividade, não foi analisado, nunca teve uma lei sobre aquilo. Então eu peço uma dispensa de licenciamento, porque eu estou fazendo justamente o contrário, eu estou limpando o rio. Eu posso pedir uma dispensa de licenciamento, porque o meu efeito é um impacto positivo. Então, tem várias análises que podem cair nisso. Por exemplo, preciso ter, inclusive, quase toda empresa, ela contrata um escritório especializado em direito ambiental para fazer essas análises. Você tem a licença de alteração. Eu tinha uma atividade aqui, eu tive uma licença de instalação, né? Eu tenho que ter a licença de instalação e operação para pedir alteração. Então, eu vou fazer uma mudança, um pivotamento, né, no processo social. Eu tenho uma empresa que reciclava material de construção, de construção civil. Agora eu mudei, eu expandi, estou querendo reciclar material de mineração. Embora eu possa gerar o mesmo produto final, eu estou pegando um resíduo diferente, então eu fiz uma alteração. Eu tenho que fazer um pedido de licença de alteração e explicar que eu fazer assim, provavelmente todos os critérios que eu tive anterior, eu tenho que passar de novo. Licença de ampliação. Eu gerava tanto resíduo, então eu recuperava, tinha tanto de insumo, gerava um resíduo terceirizado, ou um certo volume de material,
eu quero dobrar a minha produção, multiplicar por 10. Vou ter que pegar uma área maior, vou ter que ter mais movimento veicular, eu vou ter um depósito maior, eu vou ter que ampliar. Então tem que ver se isso é só quantitativo ou se é quantitativo também. Então é feito um estudo em cima disso. A licença de instalação e operação, que ela é mais, substitui os procedimentos administrativos mais prévios, né, que você pode instalar e operar, é quando você consegue atender todas as demandas de forma assim, mais plena, então você recebe as duas quase que de uma lavada só. A licença prévia de instalação é quando você está iniciando a análise e prova para a empresa que você não vai gerar nenhum dano e que, nesse meio tempo, a instalação viabiliza a sua empresa trabalhar depois. Você tem um prazo, por exemplo, eu tenho um orçamento, se eu não gastar nesse prazo, eu vou perder meu processo. Tudo passa pelas interpretações legais, né, com os argumentos corretos. Existe ainda, no caso, a chamada licença ambiental simplificada. É concedida antes de iniciar a implantação e tal, que atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização, e como eu disse, quando eu tenho uma atividade que eu provo que ela, na verdade, causa impacto positivo. Aí eu posso ter isso acontecendo. E essa licença única, né, que substitui os procedimentos administrativos ordinários, quando a empresa, por exemplo, ela tem um porte menor, ou um impacto é positivo, né, as condições não são tão complexas, e eu consigo uma licença única, que me dá equivalente, por exemplo, ela é tipo, dispensa de licenciamento, licença de ampliação, alteração, licença de instalação e operação, licença prévia de instalação, né? Tudo isso ela vai abordar, porque eu comprovei que a minha atividade ela tem um impacto positivo, tem uma demanda social e ambiental premente, isso tem que ser feito, né? Então, tem esses critérios, mas tudo isso passa pela interpretação legal. Tá? Bom, hoje com vocês, a gente vai parar aqui. Deixa eu só parar a gravação aqui.